O que é Gog e Magog? A profecia bíblica mostra que antes da restauração de Israel, haverá uma tentativa de invasão contra o povo de Deus, mas Deus vai livrar o seu povo. É sobre isso que iremos estudar no nosso programa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online, esse programa no qual a Palavra de Deus é ensinada, e eu quero agradecer a sua presença aqui. Caso você esteja chegando pela primeira vez, você não acompanhava o canal, porque eu creio que você pode passar a acompanhar, você também é muito bem-vindo. Nós estamos dando aí sequência na nossa revista Lições Bíblicas Adulto, quarto trimestre de 2022, com o tema Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. As lições aqui no canal estão gravadas com antecedência e nós já estamos aqui na lição de número 9, que será ministrada no dia 27 de novembro de 2022, com o tema Gog e Magog, um dia de juízo. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, eu quero Te render graças por mais essa oportunidade desse programa de hoje, dentro da EBD Comentada Online. Senhor querido, eu Te peço que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumine a mente daquele que está assistindo para que ele possa compreender também e juntos possamos praticar. Eu quero Te pedir uma bênção para a vida de cada professor, cada um que tem se dedicado, Senhor querido, ao chamado que o Senhor deu. Não deixa desistir, não deixa desanimar. Senhor querido, Senhor amado, os obstáculos vêm, as dificuldades nós temos que atravessar, mas em Teu nome nós venceremos, em nome de Jesus. Também Te peço pela vida de cada inscrito, pela vida de cada membro, Senhor, que apoia o ministério, o meu ministério de ensino. Te peço que o Senhor venha abençoar famílias, abençoe a vida financeira, abençoe a vida do casal, esposo com esposa, que o Senhor possa ajudar, Pai querido, para que não haja conflitos, haja solução de problema, restauração, Senhor, de casamentos. Toma a vida dos filhos, Senhor. Toma a saúde, a vida financeira. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente, libertando vidas, caso haja alguém que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada pessoa que está aqui no canal, de suas famílias, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. Abre a nossa compreensão para este assunto de hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, nosso texto áureo é: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Isso aqui está em Apocalipse 20, versículo 8. Lembrando que esse acontecimento aqui, nós vamos ver que ele não é o mesmo de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, mas está sendo feito menção aqui só para você ter essa ideia. Verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 38, versículos de 1 a 6 e Ezequiel 39, versículos de 1 a 10. E eu estou explicando esse texto no Expondo as Escrituras aqui no canal e você poderá assistir esse vídeo depois desta aula de hoje. Então, no final aqui dessa aula, tem lá um cardzinho que você pode clicar para poder assistir esse vídeo e ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. Objetivos da lição: 1. Identificar quem é Gog. 2. Identificar Magog. 3. Explicar o conteúdo escatológico da profecia, pois é uma profecia para o futuro. A palavra-chave é juízo. Eu quero deixar uma palavra para os professores, tá bom? Hoje eu quero falar da sexta lei do ensino. Nós já viemos falando das leis do ensino no decorrer de algumas lições e hoje vamos falar da sexta lei do ensino. A lei da aprendizagem. Então essa é a sexta lei do ensino. Podemos resumi-la assim: o aluno deve reproduzir em sua mente a verdade a ser aprendida.
Então, mentalmente, o aluno precisa guardar ali, tá? Ele precisa reproduzir. 3 coisas devem ser levadas em conta para a sua aula, professor. Primeiro, faça boas perguntas. Quem é Gog? O que é Magog? Né? Se fosse perguntar antecipadamente. Pois elas são importantes para os alunos reproduzirem conhecimento na mente. Mas você também pode fazer essas perguntas na hora. Mas aí você também tem que ter conhecimento, entendimento se eles estão ali prontos para responder, se é que você preparou eles para fazer uma pesquisa. Então isso é importante, tá? 2, pratique com os alunos a paráfrase, pois eles precisam reproduzir com as próprias palavras o que estão aprendendo. Então, você, por exemplo, essa paráfrase às vezes é boa quando você pega um texto da Bíblia e aí você lê lá, o Senhor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E tem aí o Salmo 23, tá? Aí você pede para a pessoa ou você mesmo escrever nas suas palavras o que está sendo dito ali. Você pega o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Escreva nas suas palavras o que está sendo dito nesse versículo. Então isso é uma paráfrase, só para você poder compreender. A mesma coisa em relação à lição. Você pode, dentro de um assunto que está sendo abordado, dizer, fale com as suas palavras o que você entendeu dessa parte da lição. Faça-se de desentendido, voltando constantemente a um princípio ou verdade que você ensinou. Então, às vezes, você precisa voltar novamente. O ensino que aqui vai ser repetido é que nós estamos aqui, esse texto, nós estamos preocupados não em si com uma identidade precisa de Gog, Magog, mas sim na demonstração do Deus que livra o seu povo. Então, esse é o assunto que vai predominar durante toda a lição, porque é só através desse assunto que nós podemos aplicar para a igreja, porque a igreja não é Israel. E a profecia está direcionada diretamente a Israel. Como é que eu me aproprio, como é que eu tiro lições de um texto que não está falando para a igreja, está falando para Israel? Pega os princípios. E qual é o princípio que nós encontramos ali? O Deus protetor, o Deus que guarda. Veja lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Precisa estar no esconderijo, ou seja, precisa ter o quê? Relacionamento. Precisa ser o quê? Povo de Deus. Ao ser povo de Deus, há um livramento. Então, a lição toda ela vai se basear dentro desse livramento. Deus é aquele que vai livrar Israel e é aquele que livra a sua igreja, aquele que livra o seu povo. Então você, como professor, precisa estar durante toda a aula enfatizando isso. Vamos lá? Esse texto é um dos textos mais difíceis, essa profecia é uma das mais difíceis de ter interpretação. Então, que nós tenhamos paciência e eu vou tentar da forma mais simples. Quando você for lá no Expondo das Escrituras desta leitura bíblica, você vai prestar atenção que eu tentei ser o mais simples possível para você poder compreender e não ter mais dúvidas em relação ao que é Gog e Magog. Introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Isso quer dizer que aqueles que não acreditam em profecias na Bíblia usam isso para afirmar que não houve cumprimento das profecias, porque elas foram escritas depois dos acontecimentos. Então, em outras palavras, eles querem dizer que há uma fraude. Não é bem uma profecia futura, é apenas algo que foi registrado quando já havia acontecido. E não é isso. Então, essa ala cética, essa ala que não crê, não acredita, né, que Deus possa falar para se cumprir no futuro, eles defendem que eram profecias que já foram escritas com os fatos já tendo ocorrido nesse caso. Quem defende isso são os adeptos da teologia liberal, que estudamos no trimestre passado, tá? Que retiram tudo que está ligado ao sobrenatural da Bíblia. Por exemplo, a teologia liberal, ela não acredita, os adeptos da teologia liberal não acreditam, por exemplo, que o Mar Vermelho foi aberto,
Tá? O povo atravessou o Rio Jordão, as muralhas de Jericó ruíram. Eles não acreditam em nada disso, de forma nenhuma. Tudo que tem a ver com milagre sobrenatural, eles não acreditam. Por isso não acreditam também em profecias que foram faladas para cumprir-se no futuro. Com relação às profecias messiânicas, aí, quando chega nessa parte, aí eles ficam num beco sem saída. Por quê? Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. De dizer assim, não, eles falaram aquilo que já tinha se cumprido. Não. Quando Isaías falou, ele estava muitos séculos antes de Cristo nascer. E se cumpriu. Então outros profetas falaram do Messias e se cumpriu. Então não tem como usar isso como defesa. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam dos eventos que ainda não ocorreram com Israel. Não aconteceram, tá? Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Porque essa profecia foi escrita muito antes de acontecer. Se você está chegando pela primeira vez no canal, eu quero apenas orientar você que toda vez que o texto aparece em preto, é a mesma coisa que está na sua revista. Quando aparecer em vermelho, eu estou fazendo um comentário ou é um versículo bíblico. Para compreendermos a lição de hoje e aplicá-la em nossa vida como igreja, é preciso entender que a definição de Gog e Magog não é o principal dessa profecia. Isso aqui é importante. Toda vez que você vai estudar um texto, por isso que a exposição bíblica, pregar expositivamente é importante. Eu não estou aqui dizendo que você não pode pregar uma pregação temática, nesse caso, uma pregação textual, mas a pregação expositiva, ela é muito importante e é o que eu faço aqui no programa Expondo as Escrituras. E se você for assistir esse vídeo da leitura bíblica em classe no final dessa aula, tá? Você vai ver que é assim que acontece. A exposição bíblica se baseia no quê? No assunto principal do texto. Então nós nos atemos a procurar qual é o assunto principal do texto. É justamente o que está sendo dito aqui, ó. Para compreendermos a lição de hoje e aplicá-la em nossa vida como igreja, é preciso entender que a definição de Gog e Magog não é o principal dessa profecia. Não é a parte mais importante. Quem é Gog? O que é Magog? Tá? Quem é esse? Quem é aquele? Né? Meseque? Né? Quem é? Não, essa não é a parte. Identificar esses povos é importante para saber que realmente é uma profecia real. Porém, do que se trata essa profecia? Um livramento. Deus protegendo o seu povo. Deus livrando o seu povo. Deus envergonhando seus inimigos, nesse caso. Porque se levantam contra o seu povo, está se levantando contra o próprio Deus. Lembra de Saulo? Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, literalmente falando. Cristo não estava mais nessa terra quando Saulo estava ali perseguindo a igreja. Mas Jesus se apresenta e diz, Saulo, por que me persegue? Era uma perseguição contra o povo de Deus. Então, vamos ter isso em mente durante toda a aula. Você que é professor, tenha isso em mente em toda a aula. O fato não é detalhar quem é Gog e Magog, mas o fato é ver do que se trata essa profecia, o que é mais importante nela. Ó. O fato significativo é que Deus está ao lado do seu povo e promete impedir as tentativas dos seus inimigos de feri-lo. Pronto. Livramento de Deus, numa palavra mais simples. A profecia está apontando para um livramento de Deus de um grupo que vai atacar o povo de Deus, nesse caso, Israel. Porém, podemos aplicar para nós como igreja como Deus que também livra o seu povo. Estamos vivendo dias difíceis. Essa aula está sendo gravada no mês de novembro de 2022. Estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados. Deus protege a igreja? Protege a igreja. A igreja precisa estar voltada para Ele? Precisa estar voltada para Ele. Quem quer que seja Gog, Deus protegerá seu povo e, consequentemente, seu próprio santo nome. Ezequiel 39, 7. Tá? Eu falo sobre isso no Expondo as Escrituras, explicando esse versículo. Tópico 1. Sobre a identidade dos povos invasores. Então, a lição ela vai tratar sobre a identidade dos povos invasores, parte 1 e parte 2. Então, no tópico 1 é a parte 1. No tópico 2 é a parte 2. Vamos lá? Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O que é isso? Indecifrável.
misteriosos ou misterioso. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Quem são esses povos hoje? Tá? Isso é uma forma, uma identificação. Os invasores, capítulo 38, versículo 6, capítulo 39, versículo 2. Nesse ponto, teremos duas informações. Que informações são essas? O tempo aproximadamente do cumprimento da profecia e quem são os invasores. Então, duas coisas estão aqui contendo nesse primeiro subtópico. O tempo do cumprimento da profecia e quem são os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, Ezequiel 38:8. No fim dos dias, Ezequiel 38:16. Depois da restauração do Estado de Israel, Ezequiel 38:12. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon de Apocalipse 16:16. Então vamos separar Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Não é a mesma batalha do Armagedon de Apocalipse capítulo de número 16. Então nós já dividimos aqui. Isso é um evento, esse é outro evento totalmente diferente. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte. E os outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. Ezequiel 38:5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados, 39, versículo 4 ao 6. Essa informação geográfica é vaga, não tem uma precisão, e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Então é muita gente que habita nessa área geográfica e não se sabe ao certo direitinho de quem se trataria nesse caso. 2. Compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra. Ezequiel 36:24, Amós 9, 14 e 15. Inclusive, os céticos, os que não acreditam que Deus pode usar falando para algo futuro, para se cumprir, defende que a profecia de Ezequiel estava relacionada à invasão da Babilônia. Então, já tinha se cumprido mesmo, ainda que a Babilônia ainda não teria destruído, não tinha ainda chegado o momento de destruir Jerusalém, porque são 3 etapas, né, de conquista. Ela vai a primeira vez, ela vai a segunda vez, ela vai a terceira vez. Não sabemos em que momento, tá? Sabemos mais ou menos em que ano, 586 a.C., mas Ezequiel está profetizando. E os que não acreditam, eles defendem o seguinte: não, quando Ezequiel falou sobre isso era a Babilônia, ela já tinha feito um ataque sobre o povo de Deus, então ele não está falando nada futuro, não, ele está falando de algo futuro sim. Olha o que diz Ezequiel 36:24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Amós 9, 14 e 15. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto. 15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus, uma promessa de Deus. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos, né, palavras, né, oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. O que é isso? Isso quer dizer que foi usado uma linguagem daquela época, não da nossa época. Porque você vai ver durante a aula falando sobre flechas, falando sobre arco. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor Mário Luna, mas espera aí. Ezequiel tá falando de flecha, tá falando de arco, tá falando de guerreiros. Tudo isso tem a ver com aquela época. Mas Deus está usando Ezequiel como uma linguagem para o povo da época entender. Mas no momento do cumprimento dessa profecia, não quer dizer que o povo vai estar de arco e flecha.
houve, né, uma atualização de armamento. Então, as armas serão totalmente diferentes no tempo da profecia, do cumprimento. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-lo nos tempos atuais. Tempo de Ezequiel, quem eram esses povos? Dá para identificar? E onde eles estão no tempo atual? Tá? Quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. 3. Gog. Ezequiel 38, versículo 2, parte A. Ezequiel 39, versículo 1, parte A. O nome Gog fora da profecia de Ezequiel só aparece mais 2 vezes na escritura em descendente de Rubens, sem qualquer vínculo com a profecia. 1 Crônicas 5:4. E na revolta de Satanás contra Deus e o seu povo, depois do milênio, em Apocalipse 28, 20, versículo 8. Depois do milênio, veja bem, hein? Como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogô, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Então, aonde isso aqui é apenas uma sugestão de quem será esse rei, quem será Gog, tá? Uma identificação de quem será Gog. Então, fala-se de um rei chamado Giges, conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Isso no tempo de Ezequiel. Nos dias de hoje, essa localidade está na Turquia, só para você poder entender. Mas nos dias de Ezequiel, era ali a região da Lídia, tá? Região da Anatólia, só que hoje está na Turquia. Isso é só para nós identificarmos. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó, no Egito, Shah, na antiga Pérsia, e César, em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então, alguns acreditam que Gog não é nome. Gog é um título, como Faraó. Herodes, por exemplo, né? Também era um título nesse caso. Então, só para você poder ter uma ideia, César era um título, não era um nome. A gente ouve o nome César e aí pensa, né? Quando fala lá no tempo do Império Romano, César, os Césares. Não era um nome de pessoa, era um título. Como hoje nós temos no nosso país, presidente, governador. É um título, não é um nome. Vimos que existe uma dificuldade de se identificar se Gog é um nome pessoal ou, nesse caso, quem seria essa pessoa. Ou se trata de um título. Então tem essa divergência. Não adianta a gente parar e ficar perdendo tempo em identificar se é um nome de pessoa, se é um título, quando o que importa na profecia é o Deus que livra o seu povo. O Deus que se levanta para pelejar em defesa do seu povo. O mesmo Deus que trouxe juízo sobre o seu povo, o mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel para cobrar da liderança que estava ali. Falamos já dos pastores infiéis, que tinha a ver com os governantes daquela época. Os falsos profetas falou também, falou do povo. No livro de Ezequiel tratamos sobre tudo isso. É o mesmo Deus que quer livrar o seu povo desse ataque que o inimigo se levantará contra o seu povo. Então esse é o nosso Deus. Se lermos Gênesis 10:2, diz que Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Então ele está tentando identificar quem são essas pessoas. Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé, muitos anos antes, tá? Filhos de Noé, tá? Por conseguinte, a batalha futura aqui descrita será travada por um descendente de Jafé, tá? Será travada por um descendente. Levando em consideração esses nomes, a batalha será travada por um descendente de Jafé. Mas quem é esse descendente? Isso é uma possibilidade. Possibilidade não é algo decretado, que você tem certeza. É uma possibilidade e não uma certeza. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Ezequiel poderia estar falando de forma figurada. Ele não estaria falando de uma pessoa e nem de um título,
mas ele está mostrando um nome como representação de um adversário que vai se levantar para poder tentar destruir o povo de Deus. E Deus vai se levantar para poder proteger o seu povo. Você lembra quando uma grande multidão veio na época do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo de número 20? Você se lembra que no livro de Esther, Amã se levanta com uma rixa pessoal contra Mardoqueu, mas que se estendeu a todo o povo judeu, e Deus permitiu que Amã fosse enforcado e também o povo judeu pudesse lutar para poder ter ali o livramento de Deus e não serem extintos? Então, você se lembra quando Senaqueribe, ele disse que não adiantava, que ele já tinha vencido muitos povos e que o Reino do Sul seria mais um no meio do caminho, e Deus usou o profeta e disse, não vai ser lançada uma flecha sequer nessa cidade. E Deus manda um anjo e mata 185 mil assírios. Eles já tinham se levantado contra o Reino do Norte, agora queriam se levantar contra o Reino do Sul e acharam que venceriam. Mas não venceram. Por quê? Porque Deus pelejou pelo seu povo. Essa incerteza não deve ser um problema, guarde isso, para nós, igreja, já que não estamos focados na identidade da pessoa, quem é Gog, e sim no que ela vai fazer, atacar, e no que Deus fará com ela e seus aliados. Guardou? Isso aqui é importante. Você que é professor, você que vai passar essa aula, ou você que está assistindo, está aqui. A compreensão. Nós não estamos preocupados em definir com certeza absoluta, 100%, quem é Gog e Magog. Quem são esses aliados? Mas a nossa intenção é saber o que eles vão fazer, atacar o povo de Israel. E o que Deus vai fazer com eles? Vencê-los. É isso que vai acontecer. Sinopse do tópico 1. O capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, ou Shah, ou César, nesse caso. Avançando. Bom, se você está assistindo esta aula e deseja baixar o PDF para você imprimir, para que você possa dar a aula ou estudar depois, ou o PDF também do que está passando na tela para você colocar no Data Show, de repente, na sua aula, um estudo futuro, preste atenção nisso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então é muito importante aí, caso você queira baixar gratuitamente, você já aprendeu como fazer. Caso você queira semear no meu Ministério de Ensino, tendo tudo num único lugar, o link está na descrição do vídeo. Fique à vontade, tá? Bom, nós agora vamos para o segundo tópico sobre a identidade dos povos invasores, agora a parte 2. Volto a repetir. O que está aqui como importância maior não é a identidade para identificar precisamente quem são, mas que haverá um ataque, haverá um líder, haverão outros povos que vão se unir. Esse líder vai estar na frente desse grupo para atacar o povo de Israel. E Deus estará livrando o seu povo. E é dentro desse princípio de livramento que nós podemos usar como igreja, sabendo que em todos os tempos Deus está pronto a livrar o seu povo. Ainda que Deus requeira, ele requer de nós obediência, uma vida de santidade. É claro que Deus sempre preservará aquele povo que ali está o buscando em obediência. Mesmo no tempo de Israel, no tempo do Antigo Testamento, aonde o povo de Deus desobedeceu, muitas pessoas morreram por causa da sua desobediência, mas Deus deixou um remanescente. Então o povo não foi exterminado por completo.
Então, o nosso Deus, ele também é misericordioso. Ele usa de compaixão, ele usa de benevolência. Ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele não tolera o pecado, tanto é que envia o seu povo para o cativeiro. Porém, ele é um Deus também que livra, porque ele tem cuidado do seu próprio povo. Então, essa aula de hoje nos mostra mais uma vez o Deus que livra, o Deus que protege, o Deus que peleja em favor do seu povo. Nessa profecia, em favor de Israel. Mas o princípio de pelejar pelo seu povo está em toda a Bíblia. As portas do inferno. É claro que falando de inferno ali em Mateus, capítulo 16, quando você vai para o original, nós vemos que nem a morte é capaz de vencer a igreja. Se a morte não é capaz de vencer a igreja, Satanás não é capaz de vencer a igreja, os demônios não são capazes de vencer a igreja, os problemas dessa vida, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir ali do versículo 35, não podem nos separar do amor desse Deus maravilhoso. Então vamos em frente, em nome de Jesus. Para tentar identificar os povos invasores, o comentarista da revista vai se basear nas passagens em que tais nomes aparecem. É a única forma. Onde estão esses nomes? Em que lugar da Bíblia? Tá. Devemos levar em consideração que não há identidade dos invasores para descobrir de que povos pertencem, e sim suas características pode ser o motivo de serem citados na profecia de Ezequiel. Pastor, dá para o senhor me explicar isso? Ezequiel cita alguns nomes. Tá? Isso não quer dizer precisamente que os nomes têm a ver com em si aquelas pessoas. Até porque aquelas pessoas, mais a sua descendência. Mas o que pode estar ali dentro da profecia é as características daquele povo. E aí teria que estudar a fundo as características de cada povo para ver como eles se comportavam, como era a forma de ataque, a crueldade, para você ver aí a dimensão do ataque que pode haver. 1. Magog. Capítulo 38, versículo 2, parte B, 39, 1b e o versículo 6 do 39, a parte A. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, profecia é algo que tem que fazer uma interpretação com muita cautela, para que não venha imaginar aquilo que não está lá. Se não sabemos, apenas pedimos a Deus, Senhor, nos ajude. É por isso que é bom descobrir os princípios que estão lá dentro. Às vezes não conseguimos identificar com precisão as pessoas, mas conseguimos identificar os princípios. E quando você identifica os princípios, isso já te ajuda a saber do que trata aquele texto e aí traz um conforto para o seu coração. Nesse caso, Deus livrando o seu povo. Vamos lá. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Magog é o nome. Ele procura na Bíblia. Onde tem o nome Magog? Opa, é um descendente de Noé. Tá? Um dos filhos de Noé. Gênesis 10, 2, 1 Crônicas 1, 5. Que aparece em Ezequiel como um lugar. Veja que Magog é uma pessoa. Em Ezequiel fala de um lugar. Aí você fala assim, pastor, mas como assim é um lugar? Vamos para a Bíblia. Deixa eu colocar aqui, eu gosto de colocar às vezes a minha Bíblia aqui para você. Vamos colocar aqui. Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 2, diz assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, tá aqui ó, Gog, terra de Magog. Então Magog aqui não é uma pessoa em si, mas é o nome de um lugar. Mas esse nome de um lugar pode estar representando um grupo de povos também, só para você poder ter esse entendimento. Duas informações diferentes são dadas a respeito de Magog. Em Gênesis é o nome de uma pessoa, em Ezequiel é o nome de um lugar. Fontes antigas o incluem como os habitantes do Cáucaso, procedente de Gomer. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu entre 37 a 103 depois de Cristo, identifica Magog como os citas. Então, citas era um povo, um conjunto de etnias nômade que viviam na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Aí já teria que usar a geografia bíblica para procurar em que lugar, né? Tá. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Colossenses 3:11. Eu posso até colocar aqui para você, eu não coloquei essa referência, mas eu posso até colocar para você Colossenses capítulo 3, versículo 11, só para a gente poder conferir essa
esse aparecimento deles. Vamos lá. Onde não há gregos, nem judeus, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, veja que Paulo, ele considera esse povo servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Fala que não há divisão, né? Não há acepção de pessoas para Cristo nesse caso, tá? Louvado seja Deus. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, tá? Colossenses 3:1. O dicionário de Almeida diz que eles habitavam na Sítia, atual Ucrânia. Então, esse dicionário diz que esse cita, na época, habitavam no lugar e que hoje esse lugar é onde? Ucrânia. Mas calma, calma. Não associe a Ucrânia como o grupo de povos que vai se unir para atacar Israel. Apenas está dizendo que a localidade deles, na atualidade hoje, esse dicionário diz que é na Ucrânia, tá? Mas isso não nos dá certeza que a Ucrânia faz parte desse grupo que atacarão Israel. Senão você vai olhar, é por isso que a Ucrânia tá aí debaixo de guerra, justamente porque é um dos inimigos do povo de Deus e tá. Não, irmão, calma, por favor. Muita calma nessa hora. A gente, na hora da interpretação, a gente tenta buscar de que lugar, né? Primeiro identifica a pessoa, né? A família, para saber a origem, depois vai ver aonde está esse grupo na atualidade. Porém, nós não temos uma certeza específica que podemos dizer que parte da Ucrânia, tá? Por favor. Os guerreiros citas usavam arcos e flechas montados em notável habilidade. Segundo uma fonte, isso era a especialidade dos citas. Eles eram capazes de atirar de costas, ao mesmo tempo que cavalgavam a toda velocidade. Então eles estavam cavalgando e conseguiam usar o arco e flecha e atirar de costas e acertar. Platão, foi um filósofo, também confirma esse fato. Isto é mostrado pelo costume cita, não só de utilizar a mão esquerda para dobrar o arco e a direita para ajustar a flecha nele, quanto também de usar as duas mãos indiferentemente em ambas as ações. Tá? Então eles tinham agilidade de trabalhar com as duas mãos. Vamos usar uma coisa bem simples do nosso dia, tá? Escrever, você é canhoto ou você é direito. Você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Eles escreveriam com as duas. Tanto faz. E do mesmo jeito, a mesma caligrafia, tá? Seja com a mão direita ou seja com a mão esquerda. Estou usando uma coisa bem simples. Eles tinham agilidade para trabalhar com arco e flecha, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Tanto podia puxar, né, segurar o arco com a mão direita ou com a mão esquerda, tanto podia puxar a flecha com a mão direita ou com a mão esquerda. 3. Meseque e Tubal. Vamos lá? Ezequiel 38, 2c. Né? A última parte do versículo 39, 1c. Tubal e Meseque são outros dois nomes que aparecem. São dois dos 7 irmãos filhos de Jafé. Tudo filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal e Meseque. E Tiras. Tá? Gênesis 10, 2. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos na Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Então ele está falando sobre a descendência. Tá? A descendência desses dois, tá? Tubal e Meseque, deu origem, tá? A Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gênesis 10, 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como o povo Cáucaso. Tá? Então, o que o comentarista faz? Ele busca em que lugar da Bíblia fala desses nomes. Ele foi lá e encontrou na família de Jafé. E aí vem trazendo para ver aonde eles estão mais ou menos e que povos são eles nos dias atuais. O Cáucaso hoje é uma região, ocupada por países como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia e Irã.
compõem essa área escondida entre as montanhas, entre o Oriente e o Ocidente. Então é esse povo aí, tá? Essa localidade aonde fala aqui do Cáucaso, tá? Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como o povo do Cáucaso. Cáucaso é o lugar aqui. E aonde está esse lugar? Aonde está a Geórgia, Armênia, Azerbaijão, parte da Rússia, Turquia e Irã. É nessa localidade que esse povo se encontra, tá? 3. A coalizão de Gog, 38.5. Coalizão é um acordo ou aliança de partidos, países, grupos para um fim determinado. Então ele está usando aqui na lição a palavra coalizão, que é o grupo que se reúne para atacar Israel. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos: persas, etíopes, os de Put, com eles, com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, tá? 38, versículos 5 e 6. Então você vê aí que Gog lidera, mas com todos esses 5 povos aí: persas, etíopes, Put, Gomer e Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. Ezequiel fala até anteriormente em Ezequiel 27:10, Ezequiel 30, versículo 5. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Então a Bíblia hebraica, não a Bíblia em português, mas no hebraico o nome para Etiópia é Cush e para Líbia é Put, né? Então, Put para Líbia e Cush para Etiópia. Cush e Put são descendentes de Cã. Agora já não é mais de Jafé. Filho também de quem? Noé. Gênesis 10, versículo 6, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 8. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Tá falando de geografia. Em que lugar acontece? Qual era o norte? Quando se falava do norte, né? Vem do norte. Em que lugar ficava o norte na época de Ezequiel? Aí ele tá falando, vem da Mesopotâmia, da Ásia Menor, das regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. Então, quando fala aqui de persas, nesse caso, você vai ver que está ligado à questão, o texto ali vai tratar dos persas, ó. 5 povos persas. Quem são os persas hoje? Os persas são os iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, isso acaba estando junto, né, concordando com a questão de realmente aquele grupo, né, aquela região do Cáucaso, tá ali o Irã, só para você poder ter uma ideia. Tá? Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, sinopse do tópico 2, o livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, um território. Pastor, é um pouco complicado, né, pastor, conseguir identificar esse grupo e saber quem eles são nos dias de hoje. E é por isso que esse não é o principal objetivo dessa aula de hoje. Porque o principal objetivo da aula de hoje é mostrar que vai haver um grupo, tentar ao máximo saber quem são eles, apesar de não conseguirmos definir precisamente, mas saber que Deus vai livrar o seu povo. Agora, por que é importante tentar definir eles, mesmo que não consigamos fazer isso de forma detalhada, bem assertiva? Para provar que a profecia é real. Porque senão, não, isso é uma história. Não tem nada a ver, isso aí é uma invenção, Ezequiel teve um delírio, dormiu de barriga cheia, coisas desse tipo, né, da nossa atualidade poderia ser dito. Não. Ele está falando de povos que realmente existiram, pessoas que realmente existiram, que deu origem a povos que estão numa localidade da Terra na atualidade. Agora, quem são eles de forma assim distinta? Apontando, não é esse. Não sabemos. Alguém vai tentar apontar, mas vai fazer uma conjectura. Ele não vai ter um acerto. Ele vai ter uma dedução, é diferente. E nós que ensinamos a palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos tratando de um livro infalível, inerrante. Então eu não posso afirmar uma coisa que, biblicamente falando, não há uma certeza, não há uma concordância entre os estudiosos.
Eu posso afirmar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, porque isso não tem como não tem como duvidar disso. As provas estão aí. Mas eu não tenho como afirmar categoricamente, sem sombra de variação e dúvida, quem é esse líder Gog, a pessoa, a identidade dele. Quem são esses confederados? Quem são essas nações que vão se unir? Nós sabemos que vai haver essa aliança de um grupo que não é um grande grupo, como lá em Apocalipse capítulo 20, que aí vai se juntar nações dos 4 cantos da terra, mas isso lá no milênio. Não é desse grupo que estamos falando, mas há um grupo aqui que vai se unir. Ezequiel está profetizando. Mas qual é a razão? Qual é o principal dessa profecia? O livramento de Deus. Precisamos aprender uma coisa. Nós podemos ler a história de José, nós podemos ler a história de Noé, nós podemos ler a história de Abraão, nós podemos ler a história de Davi, nós podemos ler a história de Neemias, nós podemos ler a história de Moisés, a história de Josué, mas sempre o personagem principal nessas histórias é Deus. É ele trabalhando através de. É o homem cooperando, sendo um instrumento para o propósito de Deus. Então, quando nós focamos nas pessoas, nós perdemos a atuação de Deus no cenário. Se nós ficarmos focados aqui, quem é Gog, quem é Gog, quem é Magog, quem são esses grupos, né, de povos, quem são esses países na atualidade, nós vamos perder a essência do texto. Oh, meu Deus. Nós vamos perder a essência do que Deus está mostrando, que é o livramento que ele dá ao seu povo. Nós vamos perder a essência do poder de Deus, da soberania de Deus, que pega esse grupo e arrasta eles para a terra de Israel, justamente para punir eles, para humilhá-los e mostrar o grande poder do Senhor. Eu falo sobre isso na leitura bíblica em classe dessa aula, no Expondo as Escrituras, que você vai poder assistir no final desta aula de hoje, se você quiser, ou se você quiser assistir depois, mas não deixe de assistir o Expondo as Escrituras. Eu falo sobre isso. Isso é muito importante, porque senão você vai sair dessa aula pensando, mas para que dar uma aula dessa? No final das contas eu não tenho uma identificação precisa. Tá bom, não vamos longe. Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Quantas conjecturas você já ouviu sobre isso? Mas ninguém pode dizer com precisão quem é o anticristo. É alguém que se levantará contra tudo que se diz Deus, mas nós não temos a identidade dele, dizendo, é fulano. Tem aí conjecturas, até de que país pode ser que ele se levante, mas não tem certeza. Deus não revelou com certeza, para nós termos a certeza, nós temos que nós temos que entender o seguinte, haverá alguém que se levantará. Mas quem é ele? Então, eu estou usando a história, né? A questão do anticristo para mostrar sobre Gog e Magog da mesma maneira. Porque senão você fica frustrado, dizendo, para que eu vou estudar isso? Só que o principal dessa profecia não está em identificar nomes. O principal dessa profecia está em ver o agir de Deus, o operar de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, que se aplica também para a igreja, não nessa batalha, mas no nosso dia a dia, igreja, povo de Deus como um todo. Quantas perseguições a igreja já enfrentou? Nos séculos passados e no presente, em países onde o evangelho não é permitido. E a igreja acabou. Levanta-se reino. Abate-se reino, levanta-se presidente, desce presidente, ou seja, não está mais no poder. Levanta-se pessoas para governar, descem pessoas, não estão mais no governo. Mas a igreja continua de pé, por quê? Porque a igreja tem o Senhor Jesus Cristo como seu cabeça. O povo de Deus também no Antigo Testamento não pereceu, por quê? Porque Deus estava guardando o seu povo. Então o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo vem dentro de toda a história bíblica. Cada um atuando dentro do seu momento, mas os três atuando em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não saia dessa aula frustrado, não. Eu queria muito saber a identidade de Gog. Eu queria saber muito sobre Magog, assim, de forma assim muito clara.
Não, não, não. A intenção aqui não é essa. A intenção de estudar esse texto é ver o livramento de Deus, o amor de Deus para o seu povo, tá? Bom, de repente você vai fazer uma festividade na sua igreja ou algum culto, um congresso, e você precisa de uma arte para anunciar isso. Talvez você seja um profissional liberal, precisa também de uma arte para anunciar o seu negócio, ou você também pode ser uma empresa e precisa de uma arte. Preste atenção nesse aviso. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então é isso. Se você quiser, é só entrar em contato pelo WhatsApp aí e você vai poder contratar a sua arte, como muitas pessoas fizeram aí que estão aparecendo aí no anúncio. Tópico 3, sobre o contexto escatológico. Então, 2 tópicos tratou de identificar esses invasores. Não há uma definição precisa, mas há uma ideia de quem são em lugares, mas não temos uma definição precisa. Se alguém quiser conjecturar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é uma conjectura. Uma afirmação precisa 100% nós não temos. Mas nós temos o que Deus vai fazer. E Deus fala antes para quê? Para que quando vier a acontecer, o cumprimento da sua palavra, né? Porque o Senhor, quando ele fala, ele faz. Tópico 3, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia, olha aí, como Gog, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Bom, primeiro nós vamos ter que entender o que é isso. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é Rússia, entre 1947 a 1991. Essa Guerra Fria aconteceu. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em 2 grandes blocos. Um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. Olha... Você sabe que essas palavras, principalmente essa última aqui, ela está sendo muito usada nos últimos dias, tá? Estamos em novembro de 2022. Essa aula vai ser ministrada no dia 27 de novembro de 2022. Então, você vê que com essa Guerra Fria, houve aí uma polarização em 2 grandes blocos. E há os países que estão aí pelo capitalismo e há os países que estão pelo comunismo. O Brasil, nesse atual momento, capitalismo. Então, você vê que isso era a Guerra Fria. Foi nesse momento aí, preste atenção, ó, a interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período. Qual é o período da Guerra Fria? 1947 a 1991. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, Ezequiel 38:2 e 39:1, é uma das passagens mais difíceis. Eu comecei a aula falando sobre isso, das escrituras. Mais difíceis. Bom, se teólogos renomados, exegetas, conhecedores da língua original, hebraico, aramaico, grego, tudo bíblico, tá? Tem dificuldade de chegar a um consenso. Imagine nós, alunos e professores da escola bíblica dominical. Mas nós já compreendemos que o principal não é chegar em consenso da identidade em si, mas que haverá pessoas que farão, nações que se ajuntarão a uma liderança para atacar o povo de Deus e que Deus livrará o seu povo. Olha que eu tô batendo nessa tecla o tempo todo, livramento, 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 livramento. Preste atenção nisso, tá? Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Tá vendo? Há aqueles que acreditam, Gog e Magog é apenas uma expressão genérica. Ainda que foi citado nomes dos filhos de Jafé, Cão,
Não, mas é uma expressão para mostrar a localidade. Cão tem a ver com a localidade. E Jafé, as pessoas. Mas ainda que foi citado esses nomes, tem aqueles que acreditam uma expressão genérica para falar dos inimigos de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Então é como se fosse a mesma nação, Gog e Magog é a mesma coisa, segundo o Talmud, mas há quem discorde disso também. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Então, tem aqueles que sempre pensaram, Gog, Magog, é a Rússia se levantando. Nesses últimos tempos, com a questão aí da Ucrânia passando, né, estando aí em evidência devido a essa guerra, também aí se olha para a Ucrânia também, pensando na Ucrânia, como eu mostrei para vocês durante a aula, um momento que a Ucrânia entra, a localidade onde está a Ucrânia, agora que hoje é a Ucrânia. Porém, nós não temos certeza. Sabe, Paulo, quando escreve sua carta a Timóteo, ele fala para Timóteo não se ater àqueles que ficam falando sobre genealogias intermináveis, né? Quem é filho de quem, que é neto de quem, que é bisneto de quem. Ele fala, isso não vai levar a lugar nenhum. A mesma coisa é você tentar identificar quem é o anticristo, quem é a pessoa que está sendo dito sobre Gog, quem é Magog, é um grupo de pessoas, é uma localidade. Não adianta, a questão é, o que Deus vai fazer em relação a isso? Livrar seu povo. O que Deus vai fazer em relação ao anticristo? Ele vai ter o seu governo temporariamente? Vai. Mas o que Deus vai fazer? No final, ele é vencido. O nosso Deus não perde. O nosso Deus é vencedor sempre. E nós somos servos dele. Ainda que não tenhamos uma definição precisa de quem serão Gog e Magog, sabemos que Deus sempre está ao lado do seu povo para livrá-lo. É isso que vai nos confortar. Essa é a mensagem que essa aula quer passar. Deus do lado do seu povo. Pastor, mas ali está falando de Israel. Sim! Mas não há promessa de Deus ao lado do seu povo também para a igreja? Sim! Olha o que Jesus disse. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo mora em mim, mora em você. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. E se alguém já partiu entre nós, dos nossos, é porque chegou o momento. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Traz dor, traz tristeza, a perda dessa pessoa. Isso é claro, nós somos seres humanos. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos lembrar. Mas isso não quer dizer que fomos derrotados, que essas pessoas foram vencidas, se elas partiram em Cristo Jesus, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Essa é a nossa esperança, uma convicção presente de uma expectativa futura. Um dia nós estaremos para sempre com Cristo. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Deus, durante toda a história bíblica e a história da igreja, permitiu muitas vezes pessoas do seu povo morrerem. Já leu o capítulo 11 de Hebreus, irmãos? Os heróis da fé. Quando você pega o capítulo 11 de Hebreus, se você não ler na sequência a carta inteira, você não vai entender por que aquele capítulo está ali. Mas quando você entende o propósito da carta aos Hebreus, você vai entender que os judeus cristãos, porque aquela carta foi escrita mais especificamente para os judeus cristãos, apesar de servir para todos os tempos, para toda a igreja, mas foi escrita a princípio, no início, mais para os judeus cristãos, estavam desistindo do evangelho por causa das lutas, das perseguições. E estavam achando que o judaísmo era melhor, então estavam querendo voltar para o judaísmo. E aí, o escritor da carta aos Hebreus, que nós também não sabemos quem é, muitos podem dizer, é Apolo, é Barnabé, é Paulo. Pode botar um monte de nome na fila aí, tudo bem. Mas nós não temos a definição, porque não está na carta o nome da pessoa. Mas tudo bem. Se alguém quer defender, tudo bem, só não é preciso. Ele primeiro vai ensinando, tá? Mostrando a superioridade de Cristo em relação a pessoas do Antigo Testamento e ao sistema cerimonial. E aí, quando chega a partir do capítulo 10, se não me falha a memória, a partir do versículo 19, agora ele fala da parte prática.
E ele fala sobre a perseverança que os cristãos deveriam ter. Mostra várias coisas. Quando chega no capítulo 11, primeiro no capítulo 10, a partir do 19, ele vai mostrar sobre a questão de perseverar, de não deixar com que as provas venham a bater de tal forma que eles desistam. Quando chega no capítulo 11, o que ele faz? Ele mostra pessoas que venceram, presta atenção, mesmo diante de todo o sofrimento, diante de toda a luta, diante de toda a dor. Quantas pessoas pegam o capítulo 11, presta atenção, ó, Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, você vai ver aí, ele vai dizer o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela para você, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E aí você vai ver, ó, por ela os antigos alcançaram o testemunho, porque ele termina o capítulo 10, o escritor da carta, ele termina o capítulo 10 com a seguinte expressão, 39, olha o que diz, nós, ó, o versículo 38, ó, mas o justo viverá da fé, viver da fé ou viver pela fé, não tem nada a ver com aquela explicação que você ouviu durante muitos anos, né, pessoas que não queriam trabalhar, não, eu vivo pela fé, no sentido de dizer, não, Deus vai me sustentar, não é disso, esse texto não está tratando disso não. Esse texto aqui está tratando da questão de fé e obras, né? Os judeus queriam voltar para o judaísmo, os judeus cristãos queriam voltar para o judaísmo. Eu já vou voltar para a aula, eu estou falando algo para dar entendimento aonde nós estamos, tá? Os judeus cristãos queriam voltar para o judaísmo, só que no judaísmo eles buscavam uma salvação por obras, não tinha como. Então ele bota aqui, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por quê? A maneira de eu receber salvação é através da fé. A salvação vem através da graça e eu recebo ela por meio da fé. É os braços meus que se estendem para receber salvação. Aí ele termina no 39 dizendo, nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí ele no capítulo 11 vai mostrar tudo que eles passaram porque criam, porque tiveram fé. Aí quando chega no capítulo 12, olha como é importante isso. Quando chega no capítulo 12, ele diz no versículo 1 o seguinte, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O meu vizinho? O seu vizinho? As pessoas do trabalho? Não! Nós temos que interpretar a nuvem de testemunha dentro do contexto que o escritor está escrevendo. Ele está falando dos heróis da fé. Se nós temos o testemunho deles, que passaram por tudo que passaram, mas através da fé romperam e chegaram do outro lado, eu volto para a aula aqui para você, romper e chegaram do outro lado, nós vamos entender novamente, volta aqui, ó, Deus durante toda a história bíblica, tô aqui no meio, ó, e a história da igreja permitiu que muitas pessoas do seu povo morrerem, mas nunca permitiu o extermínio do povo completamente. Então ele continua como protetor do seu povo. O que eu e você temos que fazer? Não perder a fé. Porque se eu e você perder a fé, nós voltamos novamente para o mundo. E o que o mundo tem para nós? Se o nosso Deus é capaz de nos livrar, se o nosso Deus é capaz de nos proteger, se nós temos na Bíblia textos que provam que pessoas passaram por coisas muito piores do que nós e continuaram indo em frente. Lê depois, com calma, o capítulo 11 de Hebreus. E aí o escritor da carta aos Hebreus vai mostrar, vocês que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, olha quantas pessoas deixaram exemplo. Testemunha aqui, exemplo. Não é alguém que está ali em pé olhando eles, não, é aqueles que deixaram exemplo. Como é que nós vamos abandonar a presença do Senhor e voltar para o mundo? Em outras palavras, é o que ele estava dizendo. 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe, olha como é que a palavra Rússia foi aparecer. Foi muito divulgada na época da Guerra Fria, mas olha como é que ela foi aparecer a palavra Rússia, as pessoas achando que Gog e Magog tem a ver com a Rússia. Presta atenção, olha só como isso apareceu. A profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico pronuncia Rosh. Rosh, entendeu? De significado amplo. O que é Rosh? Cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Rosh. Chefe em hebraico é Rosh. Curiosamente, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, tá? Traduziu o termo como substantivo próprio, archonta, que é
Rus, tá? Príncipe de Rus. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira. Continua na versão bíblica brasileira, tá escrito assim, Rus. E em algumas versões inglesas, foi a semelhança de sons, não de significado, de sons. Rosh com Rússia. Meu Deus. O que tem a ver Rosh com Rússia? Que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com Rússia. Mesek com Moscou, atual capital da Rússia. E Torgarma com Tobolsk, cidade russa. Então, eles associaram por causa da pronúncia. E nós não podemos fazer associação por causa de pronúncia, porque a pronúncia pode ser idêntica, porém, o significado pode ser diferente. Podemos ver então que a associação de Gog com Rússia vem dos sons de palavras parecidas na tradução e não de uma interpretação bíblica séria. Então não há fundamento bíblico para defender que Gog é a Rússia, como muitos pensam. Pode achar que é? Pode até achar. Mas dizer que o texto diz, não diz. Não diz. Não diz que é a Rússia, não diz que é nenhum daqueles países que eu citei durante a aula. Mostrei apenas a região, mas ela não afirma. Até porque não sabemos a identidade com certeza plena de Gog. 3. Origem da interpretação. De onde veio essa ideia de Gog é a Rússia? Esse pensamento não veio dos pentecostais. Agora é uma defesa para nós pentecostais. E nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Um exemplo disso é o comentário de Champlin, que é um bom comentário do Antigo Testamento. É um bom comentário. É claro que você tem que ter um cuidado, né, na hora de você pegar as partes lá. Por isso que toda vez que eu vou fazer um estudo, eu não me baseio apenas num comentário. Às vezes eu me baseio em 5, 6, 8, 10. Né? Eu tenho eles não todos em livro, mas tenho muito comentário em PDF. Então eu baseio para que eu não venha correr o risco de falar algo que eu não deveria falar. Eu tenho muito receio em relação a isso. Então, um exemplo dessa acusação equivocada que dizem os críticos que vem do pentecostalismo ou dos dispensacionalistas, é um exemplo disso, é o comentário de Champlin, do Antigo Testamento, volume 5, página 3320. No volume 5, página 3320, e no seu dicionário, que de forma equivocada acusa nós pentecostais de propagar essa interpretação, que fala dos dispensacionalistas. Não só os pentecostais, porque pode haver outro grupo também que é dispensacionalista, mas os pentecostais em si são dispensacionalistas. Não tenho tempo para explicar isso aqui. Essa interpretação vem de longe, desde Gesinos, tá? Famoso orientalista alemão. O que é um orientalista? É aquele que se dedica ao conhecimento da cultura oriental. Então vem desde esse tempo, muito antes dos pentecostais, né, o pentecostalismo ser fundado. Em seu léxico, o que é um léxico? Um dicionário. Eu tento sempre facilitar, porque bota umas palavras que nem sempre, sabe? O que é léxico? Às vezes a pessoa está num lugar que não tem acesso a um dicionário, aí bota lá famoso orientalista. Mas o que é orientalista? É alguém que estuda a cultura oriental. O que é um léxico? É um dicionário hebraico, tá? Rush, tá? Então, seu léxico hebraico, o Rush de Ezequiel 38:2 são os russos. Ele diz que são os russos. Ele diz. Mas a Bíblia não diz, tá? Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, onde a Rússia está atacando, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial. E o que era antes da queda do Muro de Berlim, tá? Em 1989. Então está voltando a Rússia novamente ao cenário, como era antes, tá? Ela estava no cenário e volta novamente, tá? Como a Ucrânia está naquela região, às vezes acha-se que é um grupo que vai se reunir ali. Mas não há prova bíblica. Não há uma definição bíblica. Então o que importa não é a identidade, assim, de forma específica de quem é Gog. Magog, o grupo que se reúne, o local também da onde saem. Mas sim o que eles vão fazer, atacar o povo de Deus, Israel, e o que Deus vai fazer contra eles. E eu explico muito bem isso no Expondo as Escrituras,
Gog e Magog, um dia de juízo. Assista esse vídeo, não deixe de assistir, é muito importante, tá? Sinopse do tópico 13, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, não é a mesma coisa. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará no final desse período, da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes e essa de Apocalipse 20, 28, acredita-se que é lá no final do milênio. Então, são três coisas diferentes, três eventos diferentes. Encerramos a lição entendendo que a lição que fica desta aula é que Deus sempre protegerá seu povo dos ataques dos inimigos para o destruir. Não importa o poder de ataque, pois com eles está o braço de carne. Conosco o Senhor dos exércitos que guerreia as nossas guerras. Segundo Crônicas 32, 8. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, 4 de dezembro de 2022, a restauração nacional e espiritual de Israel. Tá? E não se esqueça de assistir o Expondo as Escrituras de Gog e Magog agora. Eu vou botar ali na tela para você poder assistir. Não deixe de assistir. E, inclusive, já que a aula de número 10 vai tratar da restauração nacional de Israel, eu vou deixar na tela também o vídeo sobre a restauração de Israel, o Vale de Ossos Secos, que já está gravado. Esse Expondo as Escrituras já está pronto. Eu não vou refazer ele já está pronto. Eu vou colocar junto, que é dessa lição de número 10. Então, eu te aconselho também, depois que tiver um tempinho, não primeiro do que esse aqui você assiste primeiro, mas depois você assiste logo da aula 10 também, porque vai ser bom, tá? Em nome de Jesus. Bom, o conteúdo dessa aula está edificando a sua vida, então preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Bom, divulgue o canal. Muitas pessoas precisam, nesse caso, que você divulgue para que elas possam ser alcançadas também. Mas eu vou fazer mais um pedido. O que você achou dessa aula? Você conseguiu compreender de que forma se aplica às nossas vidas essa profecia de Ezequiel, no sentido de falar da proteção de Deus, do livramento de Deus, do cuidado de Deus com o seu povo? Porque é essa parte que nos interessa. A parte de quem é Gog, quem é Magog, em que momento especificamente da história vai acontecer. Já sabemos que é escatológico, é futuro, mas em que momento nós não temos uma definição muito precisa. Mas sabemos que o Deus que protege o seu povo e protegerá Israel, protege a igreja do Senhor também. Eu gostaria que você falasse se a aula conseguiu trazer essa clareza para que você não fique mais com a mente turbada, né, com dúvidas sobre Gog e Magog. Eu gostaria que você dissesse aí nos comentários se ficou até o final, de que lugar você está assistindo e se deu para compreender a aula de hoje. Eu tentei ser o mais simples possível para que não houvesse dúvida, porque é uma aula muito um assunto. Você viu que eu li lá. É uma das profecias mais difíceis de interpretação do Antigo Testamento. Porém, eu tentei ao máximo. E eu gostaria de saber se conseguia atingir esse objetivo. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Mais uma missão cumprida, Senhor. Existem textos que são bem difíceis, Senhor. Mas é a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo,
o Senhor nos dando compreensão, sabedoria. E eu quero te render graças, Senhor, neste momento. Que nós possamos confiar no teu livramento, na tua proteção, na tua ajuda. Saber que o Senhor falou e cumpriu, e cumpre e cumprirá. Então que nós nunca venhamos perder a nossa fé, Pai. Que nós nunca venhamos desanimar por causa das perseguições, como estavam desanimando o povo no tempo que a carta aos Hebreus foi escrita. Que possamos olhar para o teu Filho, autor e consumador da fé. Que possamos seguir. Abençoa os professores, dá sabedoria a eles, Senhor. Ilumina a mente deles para que eles possam dar essa aula com excelência. Não para a glória do nome deles, mas para a glória do teu nome. Que os alunos possam compreender os princípios que essa lição está ensinando. Que eles possam se ater realmente ao que importa. O Deus que livra o seu povo, o Deus que guarda o seu povo, o Deus que não perde o controle de nada. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Tô deixando para você aqui, Gog e Magog, um dia de juízo, no Expondo das Escrituras, e também estou deixando para você sobre a restauração espiritual de Israel, do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos, restauração nacional e espiritual. Não deixe de assistir, é importante. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.